E a utilização de novas ferramentas é o tema do evento A Nova Economia e o Ecossistema de Startups. Será realizado na próxima terça-feira, dia 31, no Instituto Metrópole Digital. Para falar mais sobre esse evento, que será gratuito, já está aqui conosco o consultor em tecnologia Gleidson Lima, nosso entrevistado de hoje. Boa noite, Gleidson. Boa noite. Grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O que é que esse evento vai discutir exatamente, Gleidson? Olha, ele vai discutir exatamente essa nova economia, né? Que é uma economia muito influenciada pelo mundo das startups. E o mundo das startups, ela tem todo um ecossistema que envolve, e tem todo um conjunto aí de atores, né, de stakeholders, investidores, a própria startup, ambientes de espaços de inovação, como incubadoras, aceleradoras. Gleidson, só para o nosso ouvinte entender, é uma palavra que está muito em voga. O que é exatamente uma startup? Isso, é uma palavra que está muito em voga e muitas vezes é usada erroneamente, né? Porque talvez o start façam as pessoas acharem que startup é uma empresa iniciante, mas não necessariamente, né? Ou seja, startup, uma empresa startup, é uma empresa de tecnologia que, em geral, ela foca em, muitas vezes, um mercado que nem existe. É uma empresa que tem a inovação, tá, como a sua raiz. E, pelo fato dela estar inovando, ela muitas vezes está propondo um novo mercado. E isso, quando você está propondo um novo mercado, você tem um risco muito maior do que uma atividade tradicional. Uma startup, em geral, também ela é feita para ter um crescimento exponencial. Então é um tipo de empresa que tem a sua atividade voltada para a inovação, que tem um mercado, que esse mercado ele é ou um novo mercado ou uma diferença de algum mercado atual, mas cujo objetivo é ela crescer exponencialmente. Tá. E qual é a importância hoje de estar atento a essas novas tecnologias? Então, o evento ele busca, por isso que é o nome A Nova Economia, ele busca nos deixar por dentro e atentos com relação a todas essas novidades, porque a gente vive uma época de uma transformação muito grande. Em 20 anos, 60% das profissões existentes elas tendem a desaparecer, algumas substituídas, a grande maioria substituídas pela inteligência artificial. Então a gente precisa acompanhar esse processo. É um processo que está mudando o mundo rapidamente e a gente precisa estar por dentro para não ficar muito para trás. Tá? Então é um evento extremamente importante para que a gente acompanhe esse processo. Nessa previsão dele aí, jornalista acaba quando? Olha, acho que as profissões que exigem interação e conhecimento humano... Não, um bocado de tempo, viu? Em geral, as profissões repetitivas, por exemplo, toda aquela profissão que vai poder ser substituída pela máquina, ela tende a ter problemas. Toda profissão que o uso da criatividade, o uso do cérebro, do aspecto criativo, né, do pensar, do talento, ela tende a não ser substituída. Na realidade, ela tende a economia criativa, todas essas áreas tendem a ser aprimoradas. Mas as áreas que são repetitivas, por exemplo, uma pessoa que tem uma tarefa de digitar uma determinada coisa em um sistema, cuja tarefa dela é todo dia digitar aquilo ali naquele sistema. Então a tendência é que a automação e a inteligência artificial substitua, sim, essa atividade. Então essa pessoa tem que estar antenada, porque ela tem que, para não ser pega de surpresa, né? Porque isso fatalmente vai acontecer. Agora, que público exatamente esse evento visa alcançar? São empresários, estudantes e profissionais. Tanto que nas inscrições a gente separou por esses três públicos, tá? Os empresários exatamente para se prepararem e conhecer essa nova economia. Os estudantes, naturalmente, para levarem aí seus estudos e suas carreiras sabendo do que é que está acontecendo. E os profissionais de qualquer área. De qualquer área. Não tem, apesar de o evento acontecer no Instituto Metrópole Digital e haver naturalmente um interesse maior do pessoal de tecnologia, mas está aberto para qualquer tipo de estudante. Até porque praticamente hoje nenhum setor profissional pode ficar à margem da informática, da internet, os avanços tecnológicos. Hoje o grande debate da indústria é a indústria 4.0. Exatamente. Que é a revolução que está chegando, já chegou em alguns países, e que realmente os operários de hoje vão ter que fazer uma nova revisão nas práticas, porque a indústria
está muito rapidamente adaptando-se à quarta revolução. E você veja um detalhe, hoje as bolsas de valor pelo mundo inteiro estão mostrando aí uma queda de aproximadamente 19 bilhões de dólares, mais do que o déficit que o Brasil acumulou nesses 6 meses, por conta de alguns problemas que o Facebook está enfrentando aí no mercado de ações, né? Então você imagine o tamanho desse negócio. Uma empresa como a Facebook, num dia, perder... ele próprio, o 19 bilhões e a empresa perdeu 100. Na quinta-feira ela perdeu mais do que o valor da Vale e da Petrobras juntos. Você imagina. Só na quinta-feira. Então a perspectiva dos negócios no mundo virtual, no mundo digital, são em números astronomicamente superiores ao da economia formal. Gleidson, você está dizendo que o evento é voltado, obviamente, para as startups, mas você que tem uma empresa, você que não pode estar, como o Marco disse, você não pode estar à margem da importância da tecnologia, dessas novas tecnologias, você pode participar também, lógico, né? Então, empresários também. É isso aí. Empresários, estudantes e profissionais. É isso aí. Porque normalmente quando se fala em startup, se pensa logo numa empresa jovem. Isso. Não é verdade? Mas como você falou, startup não é necessariamente uma empresa que começou agora, uma empresa. Já existem startups já com algum tempo no mercado. É porque o termo start confunde, mas que é de início, né, em inglês. Mas se você propõe uma empresa, por exemplo, em um ramo tradicional, em um restaurante, isso não é uma startup. Uma startup ela tem que trabalhar com inovação. Certo. Esse é um aspecto relevante para ser uma startup. E aí, pelo fato dela estar inovando, os riscos e a questão do mercado é completamente diferente, porque ela está propondo algo que muitas vezes não existe. E algumas startups criam um mercado. Essa que é a nova economia. Às vezes a gente nem tem aquela necessidade, nem sabe que tem, e vem uma startup propondo um novo produto e serviço. O ouvinte aqui está perguntando o seguinte: há como desenvolver sem empregar essas novas ferramentas? Desenvolver? Obviamente ele está falando como empreendedor. Uma empresa, né? Crescer. Uma empresa crescer, uma empresa desenvolver. Ele ficar analógico? Não, eu acho que eu acho que meio que correr a margem desse processo, dessa revolução tecnológica, no caso, né? O objetivo exatamente desses eventos, da promoção, é que a gente acompanhe, que esteja por dentro, né? Como foi colocado aqui, a indústria também, ela é um termo que surgiu na Alemanha, a quarta revolução industrial, que é uma convergência de uma série de tecnologias de inteligência artificial, de impressão 3D, de robótica, que elas inclusive vão mudar drasticamente o próprio processo industrial. Hoje em dia você vai poder, o processo de manufatura, você vai comprar alguma coisa na internet, você vai baixar um software e vai imprimir na sua casa. Porque a impressora 3D já tem impressora 3D já imprimindo casas, prédios. Então assim, a economia está sendo completamente transformada. E é extremamente importante que a gente acompanhe. Tá? Claro que o Brasil ele ainda é muito importador de tecnologia. Mas a gente tem que estar por dentro, a gente tem que saber o que está acontecendo. Às vezes uma fábrica, um industrial que tem ali o seu processo de manufatura de uma forma, ele tem que estar antenado, porque provavelmente daqui a 5 anos aquilo ali seja completamente diferente. Eu tenho informação, Gleidson, né? Eu tenho informação, Gleidson, que saindo já do nosso Instituto de Metrópole Digital, muitos jovens, muitos alunos da universidade, professores também, já têm sido recrutados por grandes empresas, inclusive nos Estados Unidos e de outros países, e estão hoje já envolvidos aí numa série de projetos bem avançados nessa área de startup, né? Começaram com startups aqui e que hoje essas coisas já estão tomando uma dimensão quase que internacional, né? Isso, na realidade a gente tem muita gente talentosa aqui, né? A nossa empresa, que é a ESIG também, ela está se internacionalizando por 2 caminhos. A gente está abrindo caminhos pela Europa através de Portugal e também conexões com o Vale do Silício. Então a gente tem
sim potencialidades de fazer as coisas aqui. O mundo hoje é conectado. Você vê que os Estados Unidos ele contrata muita coisa para o indiano. E muito mais qual que é que o indiano tem de diferente do brasileiro, né? Quando eu passei uma semana lá no Vale e questionei, por que não o brasileiro? Aí são duas questões. A questão da matemática, apesar de ter muita gente boa aqui, mas o indiano é mais craque, digamos assim, em matemática, e isso é importante para a computação, e a questão do inglês, né? Mas tem muito brasileiro talentoso aí, lá no Vale tem muito brasileiro, nos Estados Unidos, aqui também está exportando muita gente. Eu tive lá a trabalho, e, por exemplo, o Portal no Ar, ele foi buscar lá na Metrópole Digital uma empresa prestadora de serviços para nos prestar os serviços de tecnologia. É uma maravilha aquele prédio ali, aquela estrutura que foi montada ali na entrada do campus. É um negócio assim que você fica... Já fiz 2 cursos lá, inclusive finalizei um agora com Gleb Duarte. Gleb Duarte. É isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, o ouvinte está perguntando aqui o seguinte: qual é o futuro das startups? Existem áreas em ascensão com relação a startups? Mundialmente, eu acho que uma área que está assim, um foco muito grande é a questão da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela durante muito tempo se pesquisava, você tinha técnicas, mas não se conseguia aplicar por questões de requisitos de máquina, de processamento. E aí, recentemente, isso foi resolvido através de uma tecnologia chamada GPU, que é daquelas placas de vídeo que a gente usa para jogar, e isso tornou a inteligência artificial muito factível, né? E hoje você vê ali coisa natural, como reconhecimento facial pelo Facebook, você tira uma foto lá, aquilo ali é inteligência artificial. Na hora ali, você tira uma foto, o Facebook já diz, opa, aquele ali é você. Né? Você, por exemplo, entra num site para comprar alguma coisa e se interessa por algo, e ele faz correlações para quando você entra em outro, ele lhe oferece outra coisa. E sempre que você liga o computador, sempre aparece alguma oferta relacionada àquilo que você estava procurando, né? Exatamente. São duas áreas que estão conectadas, que é Big Data, que na realidade hoje se gera muitos dados, e a inteligência artificial, que é a forma de você pegar esse tanto de dado que é gerado, processar e gerar insights, gerar algo que seja mais próximo ao pensamento humano. Como é que você vê a utilização de tecnologias, novas tecnologias, no poder público? Olha, isso aí eu tenho muita experiência, porque trabalhei exatamente criando tecnologias para o poder público durante muito tempo, e a nossa empresa ainda trabalha muito nisso. E o poder público, ele é muito importante a adoção da tecnologia, porque por natureza e por dever de ofício, a burocracia ela tem que existir. Então, se você tem um sistema que torna aquela burocracia sistematizada, organizada, o ganho de celeridade é muito grande. Não é? Então, mas, por exemplo, eu lhe pergunto, você que já, conforme está revelando agora, tem prestado muito serviço ao poder público na área de tecnologia da informação. A preocupação do poder público na busca de aperfeiçoamento, de modernização ao máximo do uso dessas tecnologias, parece que se volta mais apenas para a área de fiscalização do cidadão e para a cobrança de impostos, não é verdade? Para as outras coisas que o poder público tem a obrigação de fazer bem feito, como a segurança pública, a educação, a saúde, esses avanços parece que eles não procuram muito contratação nessa área não, né? A minha experiência é mais na área de educação, né? Então, sistemas para universidades federais, estaduais, até também Secretaria de Educação do Estado. Talvez isso aconteça mais talvez no nível municipal, que se busque mais. Mas para universidades, que é onde a gente tem uma forte atuação na área de educação, há uma preocupação sim na área meio, porque são instituições grandes e que elas assim, são muito complexas, né? Então, na hora que isso foi durante muito tempo deixado de lado, e o pessoal sempre procura informatizar a área fim, no caso de uma universidade, é a área acadêmica. Mas só que a área fim, ela tem como sustentáculo a área meio. Então, se você não tem uma logística bem resolvida, isso impacta naturalmente na área fim. Pois é, o detalhe que eu vejo, por exemplo, seu carro passa hoje num sinal de trânsito vermelho. No outro dia você já está recebendo aquela multa, você já está fichado, você já está frito.
E agora de Mas binóculo. se você, como E agora cidadão, os caras de binóculo, então. se você, como cidadão, fizer uma reclamação de que o poder público não está agindo com eficiência na marcação das consultas do INAMPES, ou na providência de restabelecimento da energia elétrica numa rua que está apagada, isso aí o poder público nunca vai conseguir resolver com rapidez, na verdade. Aí são outros 500. Ô Gleidson, muita gente curiosa aqui quando você comentou que a curto e a médio prazo muitas profissões vão acabar, vão se tornar meio que obsoletas. Qual dessas profissões? É muita curiosidade, muita gente. Qual alguma dessas profissões que você poderia enumerar aqui? Obviamente o pessoal está querendo saber para não enveredar por esse caminho, obviamente. Não peça demissão agora, isso vai demorar um pouco. São os trabalhos mecanizados. Então a preocupação é assim: o quanto do seu trabalho você usa da sua criatividade, o quanto do seu trabalho na realidade precisa digamos assim, do pensar diferente. Não é só um trabalho repetitivo que você faz a mesma coisa, porque o trabalho repetitivo a máquina vai ser treinada para fazer. É isso que existe uma área chamada machine learning, que ela aprende e faz. É uma sub-área da inteligência artificial. Então você treina, você cria um modelo computacional, você vai treinando ele vai fazendo, que são os robôs. Então é importante, não queria citar profissões, mas assim, as profissões que têm essa questão da característica repetitiva, elas vão sofrer esse risco. As profissões hoje, por exemplo, uma fábrica de automóveis já praticamente pode dispensar o trabalhador do chão de fábrica, não é verdade? O carro já não precisa mais nem do motorista? Também. A profissão de motorista, por exemplo, é uma que talvez daqui 10 anos... Existem robôs hoje que limpam a casa, né? Tem. Não, hoje não, isso aí já é antigo. Os robozinhos, né? Solinho tinha faz mais de 10 anos. A área de mobilidade ela tende a ser bem transformada. Os carros autônomos eles ainda enfrentam talvez questões mais de regulação do que de tecnologia. Nos Estados Unidos, na própria Califórnia, e lá em São Francisco, no Vale do Silício, você tem o Google, você tem Ford, você tem o Uber com carros autônomos. Ainda tem questões de regulação, porque tem que ter um motorista do lado, eles não podem. Só uma cidade americana, se eu não me engano é Detroit, que liberou o carro autônomo sem nenhum motorista. Mas a tendência é que se você tiver carros que não tenham motorista e com um transporte público completamente robotizado, é que a gente pode até abandonar os nossos carros, né? Então isso tende a ser bem transformado. Eu não sei se você lembra aí, Enio, a coisa de, sei lá, já uns 15, 20 anos atrás, você ia daqui para Miami e chegava lá, os trolleys, os metrobus, tudo lá funcionando há 24 horas por dia, sem motoristas, sem ninguém. E você procurando o maquinista. Cadê o maquinista? Gleidson, eu queria agradecer a sua presença. Vamos lá. A nova economia e o ecossistema de startups. Esse evento será realizado na próxima terça-feira, dia 31, não é isso aí? Isso. No Instituto Metrópole Digital. É gratuito. É gratuito. Nós vamos ter uma palestra com esse tema, que é a nova economia e o ecossistema de startups, que vai ser ministrada pelo Igor Drills, que é da Start, que é uma das empresas que está promovendo junto conosco. Eu vou fazer uma palestra sobre o que eu vi no Vale do Silício, que é a região mais inovadora do mundo, né? E teremos também uma palestra do Miguel Silvestre, que é o diretor do Parque Tecnológico de Óbidos, sobre o ecossistema europeu, né? O Portugal ele tem aí que surpreendido, né? Saindo de uma crise e tem crescido, tem sido uma porta de entrada aí para inovação na Europa, e eles vão falar um pouco sobre isso. É isso aí, Gleidson. Então, Metrópole Digital, terça-feira, dia 31, a partir de que horas? Sucesso aí no evento. A partir das 6h45, credenciamento aí a partir das 6 horas. 6h45 a gente está começando. 6h45 está começando. Tem algum site para credenciar, para se inscrever? Tem a inscrição tá no Simpla, tá? Se buscar lá o nome do evento, ele vai aparecer aqui em Natal. A gente, nesses últimos dias aí, as inscrições elas praticamente esgotaram, mas a gente conseguiu ali o auditório ao lado e vai abrir aí mais 60 inscrições para que as pessoas possam... Então o cara vai no computador e coloca o que exatamente? A nova economia e o ecossistema de startup no www.simpla.com.br. Simpla? Isso, com isso Y. Ok. Gleidson, muito obrigado. Quantas vagas? Ele abriu para mais 60, né? Eram 260, já esgotaram, já a gente está abrindo mais 60. Beleza. Tá bom.
Sucesso no evento, Gleidson. Obrigado pela sua participação. Obrigado.